Olá, estamos aqui com mais um Podban, nesse formato MesaCast, nosso formato novo aqui da programação. E hoje vamos falar mais uma vez sobre Campanha Nacional dos Bancários, esse tema aí que a gente vem tratando em todas as edições do Podban, tanto aqui quanto no Podban Boletim também, que vocês escutam pelo Spotify e outras plataformas aí dos canais do Sind Bancários e da FETRAF-RS. E eu aqui estou com o meu colega Araldo Neto. Como é que tá, Araldo? Tudo bem? Tudo bem, Aline? Vamos para mais um MesaCast do Podban, que a gente pode alongar sobre os assuntos que estão sendo abordados na campanha nacional dos bancários, né? Isso que a gente quer trazer para os colegas bancários, para eles se informarem e se atualizarem do que está sendo debatido com o movimento sindical, com os bancos. É isso aí. Hoje a gente está aqui, então, com o Mauro Salles, que é o secretário de Saúde da Contraficute, né? Nosso secretário nacional aí, que tem participado das mesas de negociação com a FENABAN. E vamos falar, então, sobre esse tema, né? Saúde, condições de trabalho. Mauro, como é que tá? Tudo bem? Tudo na A paz. tua saúde tá boa, Mauro? Tá boa? Tá. Acho que tá, né? Vou fazer um check-up a semana que vem, vamos ver. Ainda bem, porque da maioria dos bancários a saúde não tá tão boa assim. A gente tem alguns dados aqui, né, que inclusive em 2022 ali, os afastamentos relacionados à saúde mental e comportamental, né, nesse caso aí, a categoria bancária foi responsável por 25% dos afastamentos acidentários, que é o que tem relação com o trabalho. Explica pra gente, Mauro, por que isso acontece? Não, no caso, os dados da Previdência têm mostrado que a nossa categoria tem se destacado no nível de afastamento, né, em relação a todas as categorias. Significa 25% dos afastamentos do INSS por B91. O que é o B91? É que a Previdência Social, a perícia, reconhece o nexo entre a gestão, o trabalho e o adoecimento. Então é muito alto por problemas psíquicos, né? 25% em relação a todas as categorias, a todos os trabalhadores. É um quarto, né? São bancários, então são dados eloquentes, né? Mas os bancos não estão aceitando esses dados e outros, né? Tantos outros que foram apresentados na mesa. Nos preocupa, é claro hoje, né, que a relação do trabalho, da gestão, especialmente esses programas próprios, com metas abusivas, a utilização do assédio moral com uma ferramenta gerencial, o assédio para que os resultados aconteçam, o sistema de avaliação dos bancos, que é muito perverso, que tem relação com as metas, se tu não cumpre a meta, tua avaliação é menor, e a própria remuneração variável está vinculada à entrega de metas ou não. Isso tudo tem adoecido, né? Então, nos preocupa que na reunião com a FENABAN, né, até apelidamos lá a FENABAN Terra Plana, né, porque eles vieram tentar negar a realidade, né, dizendo que o problema reconhece que tem tido um problema na questão da saúde mental no mundo, né? Tem bastante nível de adoecimento mental recentemente, mas eles tentam colocar que isso é um problema do mal-estar da sociedade, da pandemia, enfim. Não é com eles, né? Não é a gestão, né? Então eles ficaram torturando números, né, para tentar provar isso, mas foram desmascarados, porque não tem como, né, a não ser essa lógica de fake news aí de negar a realidade, né? Os dados são muito eloquentes que mostram que isso é uma verdade. Dados da Previdência, tem inúmeros dados aí que mostram que a categoria bancária tem afastado. Eu saliento que os dados da Previdência são subnotificados, né? Muito mais que isso, né? Porque tem problema de dados no Brasil, na área de saúde trabalhadora, é um problema grave. Mas não só dados da Previdência. Hoje temos os bancários são muito pesquisados pelas universidades, por pesquisadores, né? E todas as pesquisas realizadas, inclusive recentemente realizamos uma pesquisa que a Contraf contratou pesquisadores que são vinculados ao INB, mostraram essa íntima relação da gestão com o adoecimento. Mas não só pesquisadores, o Ministério Público do Trabalho e a Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho têm feito vistorias nos bancos e comprovado isso, inclusive impetrando ações civis públicas no país e condenando os bancos. Por exemplo, o Bradesco foi condenado no Rio de Janeiro, né, por prática de assédio moral.
E interessante da sentença, para vocês verem a gravidade da situação, que um dos itens que os bancos foram condenados é cárcere privado. Né, imagina, mas sabe o que é o cárcere privado, pessoal? É não deixar os colegas sair da agência enquanto não entregar as metas. Que bárbaro. Parece surreal, né? Parece algo que não... Né? Mas tá ali na sentença. O juiz não ia condenar o banco por isso se não tivesse provas, né? Então não é eu que estou dizendo, é uma sentença judicial. O Santander já foi condenado em segunda instância por prática de metas abusivas e assédio moral. A condenação é 275 milhões, né? Tá em recurso no Supremo. Então eles perderam em 2 instâncias já em Brasília. Isso, eu dei 2 exemplos, mas tem inúmeras situações que mostram isso, né? Então é algo cristalino. Tem um problema que nós precisamos enfrentar. O que nos choca na relação com os bancos, ao negar a realidade, significa que vai persistir isso. Para enfrentar essa situação, precisamos primeiro assim, temos um problema. Né? Então, juntos, vamos lá, vamos negociar, ver a forma de resolver o problema. Quando tu nega, não tem o problema, bota debaixo do tapete e adoecimento vai continuar, o sofrimento, né, a pressão vai continuar. Então, mas estamos fazendo todos os movimentos, queremos resolver na mesa de negociação na campanha nacional desse ano medidas que contenham essa situação. Né? Senão, se não for na mesa de negociação, foi falado para os bancos, vão ter que tomar outros caminhos. Sim. Né? Agora não podemos aceitar o nível de negacionismo, né, da FENABAN, né, sem mínima consistência. Né, sem mínima consistência. Isso aí é uma irresponsabilidade social, esse tipo de postura. Até para ilustrar o que está sendo debatido, a questão da pesquisa, tem também a Consulta Nacional dos Bancários, né, que 47 mil bancários responderam, e uma das questões era quais os impactos a cobrança excessiva pelo cumprimento de metas causa à sua saúde. Bom, os dados aqui, 67% afirmaram preocupação constante com o trabalho, 60% cansaço e fadiga constante, 53% desmotivação, vontade de não ir trabalhar, 47% crise de ansiedade e pânico, 39% dificuldade de dormir, mesmo ao final de semana, imagina. 26% medo de estourar, perder a cabeça. 24% crise constante de dor de cabeça. 23% vontade de chorar sem motivo aparente. E 23% dores de estômago, gastrite nervosa. Então, é algo bem consolidado na categoria, que é um dado muito claro que a questão de pressão por metas gera impacto na saúde. E né? importante, eu acho, dizer também que isso não é um problema só dos bancários, é um problema de toda a sociedade, né? É um problema das famílias dos bancários que são afetadas também nessa situação, dos clientes dos bancos que acabam tendo um atendimento ali ruim, que o bancário não consegue mais, né, ter condições ali plenas de trabalho. Então, isso envolve todo mundo, né, Mauro? Não é uma questão só do bancário, né? Mas nós precisamos salientar uma questão que envolve todo mundo, mas a gestão nos bancos que gera isso aí. Ah, com certeza. Os dados mostram que a sociedade tem afastamento por problema psíquico, no INSS os dados mostram isso, só que 25% é bancário. Então, o que tem? Tem alguma coisa errada com a gestão. Sim. Né? Então, é isso que os bancos negam. E essa consulta, que não foi pequena a amostra, porque tem quase 50 mil respondentes, né, mostra essa situação que esses dados com o adoecimento têm um nexo, né, contundente. Então, e eu gostaria de chamar a atenção também que as pesquisas mostram que em torno de 40% dos colegas bancários usam remédios controlados para trabalhar. 40%? Né? Quase 40%. Tem pesquisa que é 40%, 30% e pouco, mas então, em torno de 40% medicamentos ansiolítico, antidepressivo. Imagina, o remédio virou ferramenta de trabalho. Tu precisa tomar o remédio para aguentar o tirão do dia a dia do trabalho. Se tu entrar lá numa agênciazinha, uma agência lá e ver a gavetinha do colega, geralmente tem um remedinho ali para aguentar. Não, isso não é possível, né? Tu precisa tomar remédio para trabalhar, né? Então
Então é algo surreal, né? Não, e a gente estava falando em terra plana, parece até aquelas conluios, né, entre a indústria farmacêutica e os bancos ali para adoecer o bancário e ganhar mais dinheiro, né? Tanto os bancos ganharem dinheiro aqui, ó, cobrando meta em cima dos bancários, quanto a indústria farmacêutica ganhando ali com adoecimento. Porque hoje a questão salarial, remuneração sempre né, numa campanha nacional a bancariada quer, quanto vamos ganhar de aumento, como é que vai ser minha PLR. Isso sempre está no topo das preocupações dos bancários. Agora, a questão da saúde e condições de trabalho, nos últimos períodos, as consultas mostram, se tornou quase para e passo a questão da remuneração, a questão da saúde, da pressão por meta, né, do adoecimento. Então, nós tivemos um Dia Nacional de Luta lá na negociação, a última negociação de saúde, que foi semana passada, onde teve quase 1,1 milhão de alcance o X-aço, tuitaço, agora que não sei o nome, né, que demonstrou assim, que tem uma preocupação da categoria né, esse tema, né? E o Comando Nacional está priorizando esse tema. A nossa ideia é não sair dessa campanha nacional sem medidas, sem clausular medidas que, né, aliviem essa pressão. Porque eu chamo a atenção, além de esse mecanismo, né, de adoecimento, que é a pressão por meta, são os programas próprios. Todos os bancos têm, por exemplo, uma consultoria contratada e não é de graça, que é sempre a mesma. Né? A maioria dos bancos é a mesma, a tal da Mercer, que tem lá o programa Smart de meta, eles usam o mesmo sistema. Né? Nos foi apresentado um tempo atrás esse método lá pela essa consultoria, lá pela FENABAN. E a própria consultoria nós questionamos, tá, mas se a meta, tu define a meta semestral, ela mudar constantemente, diariamente, está correto? Eles mesmos disseram, não é, o programa não é isso. Né? Então, essa situação que nós queremos clausular, que não possa, por exemplo, mudar toda hora a meta, não possa haver, né, ter um pouco mais de transparência na construção dessas métricas, porque eu até desafiei na FENABAN, nem a alta direção dos bancos conhece como é que funciona esse mecanismo aí das programas, que é muito sofisticado, usam métricas e softwares específicos. Né? Então, imagina, tu vai ter que bater uma meta, tu não sabe, né, como se organizar para tal. Né? Então, e elas mudam constantemente. Voláteis. Né? Dobramos a meta. Tu atinge a meta e tu permanentemente avaliado. Né? Tu tem um sistema de avaliação que também ranqueamento, né? Tem o ranqueamento, que é expor os colegas que praticam, mas eu quero chamar a atenção que é proibido pela nossa convenção coletiva. Duas coisas que são proibidas que a gente conseguiu avançar, que não pode ter ranqueamento. O que é ranqueamento? É expor os colegas, lá quem foi o primeiro lugar nas metas, segundo lugar, terceiro, o último. Né? Essa exposição, né, é humilhante e é proibido, mas a gente sabe que fazem. Até importante nos denunciar. E também não pode haver cobranças por meio digitais, que a gente sabe que ocorre, né? Do gestor ou do superintendente ficar cobrando via WhatsApp toda hora a entrega das metas. Então, isso tudo a gente quer pactuar, né, com os bancos para conter um pouco isso. Mas eles fogem que nem o diabo da cruz desse debate. Mas não tem. Nós chegamos numa situação que não tem muito como fugir. Né? E eu acho que eu sou otimista nesse sentido. Mais cedo ou mais tarde eles vão ter que aceitar e pactuar medidas, seja na mesa de negociação, ou seja em outras esferas. Porque quando era Lerdort, né, lá na década de 80, Lerdort, os bancos negavam, não tem relação com o trabalho. Né? Ele era invisível, Lerdort, a dor era subjetiva. Aí ficava inventando, não, pode ser questão hormonal, a mulher carregando o filho, ou o cara é músico. Então, aí avançamos, muita luta. Hoje ela é reconhecida, tem relação com o trabalho, é reconhecido na Previdência Social, no Sistema Único de Saúde e tal. Né? E eles não conseguiram negar. O primeiro passo é negar. Né? Não é conosco, isso é um problema do indivíduo. Conseguimos provar. O assédio moral também foi a mesma situação. Negavam, não tem assédio moral, não tem a ver com o trabalho isso. É um problema do gestor, do trabalhador que é perverso ali, é um problema de conflito interpessoal. Hoje, a gente
muita luta, está provado que o assédio moral tem relação com o trabalho, inclusive o judiciário reconhece isso, né, pesquisas, o próprio banco, nós já conseguimos clausular algumas medidas de contenção do assédio moral. Eles tentaram negar, tiveram que... A questão das metas desses programas próprios vai ser a mesma coisa, nós vamos ter que pactuar, né, medidas, porque ninguém aguenta mais trabalhar dessa forma, né? Então, e essa campanha nacional nós estamos dando muita ênfase para isso, né, para esse quesito aí, né, que é os 3 eixos, né, que é a questão que nós estamos batendo, a questão das metas abusivas, esses programas próprios, a pressão por resultados e o consequente assédio moral. O assédio moral também é um elemento, né, que está num dos eixos. E o outro eixo é a questão do atendimento, o acolhimento bancário quando adoece. Um atendimento, um acolhimento humanizado. Infelizmente, quando adoece, os bancários têm a sua vida mais dificultada ainda, né? Adoece pelo trabalho, aí quando tem que ir para a Previdência, afastar para fazer um tratamento de forma tranquila, os bancos dificultam, né? Não entregam documentos necessários para a Previdência, né? Fazem tudo para burlar conquistas nossas, como é a antecipação e complementação do salário, para que não haja perda nesse período de tratamento, enfim, eles ficam dificultando. E quando retornam, perseguidos, segregados, né? Tem casos de descomissionamento, porque quando é o B91, aquele nexo com o trabalho, tu tem uma estabilidade de 1 ano. Né? Sim. Né? Daí, quando volta, os bancos descomissionam para pressionar o colega a desistir, a pedir as contas. Tem bancos que estão fazendo pressão para comprar a estabilidade do trabalhador, essa estabilidade. Né? Muitos casos segregam, botam lá, não dão trabalho para eles, segregam, botam num cantinho, né? Porque é indesejável, porque aí tem relação com as metas, porque na lógica dos bancos, os colegas não vão entregar mais, entregar os resultados, não conseguem ter o mesmo ritmo, né, dos demais trabalhadores. Então é a mesma lógica. Né? A lógica toda é esse mecanismo. Pressão por resultado tem que ter resultado. Né? Não é o ser humano, né? É o fator contábil, é o fator do lucro. O fator humano é um meio para atingir esse lucro. E eles têm que dar conta, não é para a saúde do trabalhador, dá conta para o acionista. Sim. Eles têm que entregar para o acionista. Né? Então, isso também nós queremos que haja um acordo que avance, que tenha um fluxo de acolhimento claro para os trabalhadores e que cuidem dos bancários que adoecem, até porque os bancos que levaram o trabalhador a essa situação. Porque hoje até, Araldo, acho que era isso que tu ia falar, eu vou te passar. Porque hoje até quem tem esses mecanismos, no fim das contas, são as entidades, né, sindicais. A gente tem aqui o nosso grupo, o GAS, né, que ouve os bancários adoecidos. Aí toda quarta-feira acontecem as reuniões do GAS aqui às 15 horas. Qualquer um pode chegar, né, enfim, ter esse apoio aqui, que a gente tem todo atendimento aqui no nosso departamento de saúde. E FETRAF também, né? Tá com um canal de denúncia. Isso, tem o canal de denúncia da FETRAF, lançado recentemente, que é mais um canal aí para os bancários alertarem sobre problemas que estejam acontecendo no seu ambiente de trabalho, né? E eu acredito que essa iniciativa seja bem importante, né, Mauro, para os bancários, de forma anônima ou não, relatarem os problemas para o movimento sindical tomar as devidas providências. Não, sem dúvida, nós precisamos ter essa participação dos bancários, né? Porque o dia a dia do trabalho, quem está lá né, exercendo seu trabalho, se tem um problema irregular, o que está afetando os colegas, tem que nos denunciar, que daí o sindicato vai agir. Nós estamos vindo aqui de um ato que fizeram na frente de um banco ali, que por assédio moral, que o superintendente está assediando. Vamos falar, né? Santander é o nome do banco. Né? E a partir de denúncia dos colegas, nós fizemos o ato, vamos lá dar o recado para o banco. Se não baixar a bola, que a gente está dizendo, se esse superintendente não baixar a bola, nós vamos tomar medidas. Né? Como aconteceu com um colega do Banco do Brasil, que né, hoje é ex-colega, um gestor, que estava impossível, assediando, chegou ao ponto de ser demitido por justa causa. Nossa. Né? Imagina a situação. É claro que a gente não quer prejudicar colega, né? Até porque eu acho que os gestores também sofrem ainda mais a pressão, né, que vem de cima.
que é uma escadinha, né? Vem lá da direção, os caras que formulam as metas, uns tecnocratas lá que não conhecem o dia a dia do trabalho, daí pressionam os superintendentes, o superintendente pressiona os gerentes os subordinados. Essa escadinha que gera pressão, todo mundo é afetado, né? Todavia, não podemos aceitar atitudes perversas, né? Cobranças, né, deselegantes. Esse colega aí, inclusive, fica lá preocupando com a roupa que as pessoas vestem, né? Então é algo, sabe? Tem excessos assim que são inaceitáveis. Mas a gente só sabe disso com denúncias. A partir das denúncias, o sindicato vai agir e a gente sempre tenta conversar, né, antes, né, de tomar atitudes mais severas, conversar para tentar ajudar até o gestor que está, às vezes ele está com dificuldade né, de lidar com a situação, mas se a conversa não funciona, nós vamos ter que, né, usar os meios legais, negociação mais para cima, na alta direção, ou então medidas legais, porque é irregular, não pode, assédio moral é ilegal. Deixar o QR Code até aqui na tela, né? Isso é do canal de denúncias da FETRAF aí, para quem tiver interesse e estiver sofrendo qualquer tipo de assédio dentro do banco. Inclusive, são denúncias que podem ser anônimas, né? Sim. Pode ser anônimo, anônima viu, gente? ou com identificação. Ali tem assédio moral, assédio sexual, assalto no local de trabalho, falta de funcionários ou terceirização, descumprimento de lei ou da CCT, discriminação, pressão no local de trabalho, cobranças de metas abusivas, né, que a gente sabe bem como funciona, problemas de estrutura física e outros problemas. Enfim, é um canal bem completo que o bancário pode fazer a sua denúncia. O QR Code, como a Aline falou aqui, está na tela, é só acessar, é bem fácil de utilizar e tem que passar o seu problema para o movimento sindical poder agir e atuar, né? Pode ser anônimo, porque o que a gente faz? Daí a gente vai investigar. É anônimo, claro que não vai sair tomando atitude. Aí nós vamos na agência, na unidade que foi denunciada, para investigar lá, para ver se de fato, eu tenho um problema lá de obras de ruído. É uma denúncia anônima nesse sentido. Nós vamos lá na agência, comprovou, nós vamos tomar as atitudes. Então, por isso, muitos colegas não sentem receio de se identificar, ok, mas nos mande igualmente, que nos ajuda muito a gente tomar as medidas cabíveis, né, nessas circunstâncias. Sim. Aproveitando que a gente está falando da mesa de negociação com os bancos, eu queria saber se algum daqueles pontos de reivindicação do movimento sindical obteve algum avanço assim, com relação aos bancos. Os bancos, enfim, tiveram uma postura negacionista, como tu falou no início desse podcast, mas houve algum avanço? Eles deram alguma posição com relação a uma posição de avançar, né, em algum dos pontos da pauta? Até agora não houve uma resposta formal, concreta, sobre a nossa pauta de reivindicações. O que está acontecendo nas negociações até agora? É nós colocar as nossas reivindicações, argumentar a importância dela, e os bancos tirar dúvidas, ou rebater, questionar, isso aqui não, isso aqui podemos avançar e tal. Até agora não teve. A expectativa é que hoje? Não, amanhã tem a negociação da pauta da remuneração, que é TIC, Vales, PLR, etc. Está previsto semana que vem uma nova negociação de remuneração, se não esgotar hoje. Aliás, se não esgotar amanhã, mas se esgotar amanhã, já na outra semana, a expectativa, aí sim, já os bancos nos darem respostas, né? O que teve até agora, assim, sinalizações, por exemplo, na pauta de emprego, que foi a primeira rodada, que a gente bateu muito na questão da terceirização, né? Então é um problema, né, que alguns bancos estão terceirizando setores, tipicamente bancários, que se aproveitando da reforma trabalhista ali, que nos prejudicou bastante, do governo Temer e Bolsonaro, né, que flexibilizou a possibilidade de terceirização. O Santander tem um prédio que tem quase 5 mil trabalhadores ali, que eram bancários.
né? Hoje o que fazem, vende produtos, tem telemarketing, né? E terceirizou. E isso nós queremos, que para nossa opinião, é irregular. E eles ficaram meio quietos nesse tema, tá? Mas é um tema extremamente importante para a gente, que é a questão do emprego, né? Sim. Fechamento de agências, esses problemas aí que foram debatidos. Na pauta de igualdade de oportunidades, teve uma sinalização positiva na questão da igualdade salarial homens e mulheres, né? A questão de raça, não discriminação e também contratação, né? Que tem poucos negros. Chega na Bahia, que a Bahia, 80%, 70% da população é negra, nos bancos que não tem 10% de negro contratado. Então é um tema, né? A questão do LGBT também, né? Teve esse debate. Sinalizaram que positivamente, foi um bom diálogo. Depois tivemos o debate da questão dos PCDs e neurodivergentes, né? Que é um tema muito importante, porque, por exemplo, tem na legislação a cota de 5% de pessoas com deficiências, né? E os bancos não estão cumprindo a cota, né? Chegou a 4% porque a Caixa foi obrigada pela Justiça a cumprir a cota. Se tu tirasse a Caixa, ia dar 2%, 3%. Então eles não estão cumprindo a cota. Primeira reivindicação nossa, né? Que não é uma reivindicação, cumprimento cumprir a lei, sim. simplesmente cumprir a lei, né? Mas também, né, das condições de trabalho para os PCDs, né, tanto a questão física, mas também compreender as dificuldades, né, e aí a legislação, a NR 17, que é da ergonomia, que ela diz assim, ó, a organização do trabalho tem que se adaptar às condições psicofisiológicas dos trabalhadores. Hoje é o contrário, o trabalhador tem que se adaptar à organização do trabalho, né? Por exemplo, a meta é isso, tem que se adaptar, né, a cumprir a meta. O trabalhador que tem que se adaptar, não é a organização do trabalho como a lei põe, né, mas a norma impõe. Mas os PCDs é a mesma questão, e os neurodivergentes, que é um tema novo, que está ganhando muita força. O que é o neurodivergente? Autistas, TDAH, né, que trabalham, têm condições de trabalhar, mas tem muita discriminação, né, no tema. Eles sinalizaram positivamente, mas é um tema importante. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, teve um colega aí do banco que veio ao sindicato que estava para ser demitido, né? Eu até vou dizer, da Caixa Federal, é difícil a Caixa Federal demitir, né? Porque ele é um autista, daí estava se atrasando, tendo atraso no trabalho, daí o gerente queria demitir ele, né? Mas o que era o problema? O autista toma remédio para dormir, porque tem, pela condição dele, mas ele era um bom trabalhador, os colegas gostavam, fazia o trabalho necessário, só chegava atrasado. Aí o sindicato atuou, com a superintendência conseguimos resolver o problema, né? Então esse tipo de conscientizar os gestores, né, como lidar com essas situações é um tema importante, e teve essa sinalização razoável por parte deles. Esperamos que dê retorno. Tudo isso que eu estou falando tem reivindicações, cláusulas propostas pela gente. Então nós queremos ouvir, né, a parte dos bancos, que eu acho que agora logo deve vir. Da saúde, condições de trabalho, tivemos essa pendenga. Eles disseram, não, nós vamos resolver, nós vamos dar resposta. Mas nós tivemos assim, uma preliminar, um pressuposto, que a gente disse, não, ficar negando, daí não vamos avançar com essa postura de negar, né? Então ficou um impasse, eles pediram um break e voltaram, né, um impasse porque ficou insustentável na mesa, né? E aí na volta disseram, nós vamos dar resposta para vocês e tal. Então tá nesse pé, e amanhã tem remuneração, e vai, com certeza, em meados de agosto, vão ter propostas. Esperamos que tenha uma proposta que a categoria possa avaliar e aprovar. Caso contrário, a gente vai ver como que a gente conduz a continuidade da campanha. A gente não vai falar em greve ainda, né, Mauro? Mas a gente está aí fazendo mobilizações, estão acontecendo caravanas. Lembrando que a gente está gravando esse programa no dia 6 de agosto, né? O Mauro estava falando aqui das mesas que ainda vão acontecer.
E ao longo de todo esse mês, a gente está aí numa reta final, então, de campanha, já entrando, né, numa reta final, e aí vão acontecer caravanas, as pessoas vão começar a se mobilizar mais. Como é que vai ser organizado aí, Mauro? Olha, tá muito interessante a campanha, assim, a mobilização, porque um fator legal da nossa categoria é que nós somos uma categoria que atua nacionalmente, né? Tem um comando, então todo o país estão tendo semanalmente, diariamente, algumas ações, né, de banco, atos na frente das agências, visita aos locais do trabalho, reuniões com os colegas, plenárias, fizemos uma plenária virtual na sexta-feira aqui em Porto Alegre. A gente quer repetir essas plenárias para manter os colegas informados da dinâmica da negociação. Então, nessa fase é por aí. Quando vier uma eventual resposta dos banqueiros, né, ou um não para tudo, ou um sim parcial, um sim peronomútil, etc. Né, nós vamos, aí entra outra fase que nós vamos avaliar com a categoria, né, se é suficiente, não é suficiente, o que fazer, se vamos para intensificar as mobilizações, eventual greve. Então nós estamos nessa fase que está terminando essa fase logo, como eu disse, em meados de agosto, a gente vai para outra fase e precisamos muita a participação dos colegas, né? Que eu acho que isso é decisivo, né? Os sindicatos estão fazendo mobilizações, participar, por exemplo, reproduzir nas redes sociais os posts das entidades, né? Participar dos tuitaços, por mais singelo que seja essa participação, ajuda, porque um tema uma força que a gente tem nessa campanha é dar visibilidade para a sociedade, né? Que um tema que a gente tem colocado, que não é só caro à nossa categoria, que é, por exemplo, a questão dos juros altos, né? Isso aí impede o desenvolvimento, né? Não é possível. Então, a questão tributária, né? Os bancos, né? Os acionistas não pagam dividendos, aí os grandes, os donos né, das ações dos bancos, enfim. Tem questões que precisamos também envolver a sociedade ao denunciar a postura dos bancos, que hoje é uma postura. Temos um presidente do Banco Central, né, que está lá, que é o Sindicato dos Bancos, que ele protege os bancos e não a economia brasileira, não a sociedade, né, com juros altos, né? Então isso tudo tem a ver com a nossa campanha também. E aí essa visibilidade social, envolvimento da sociedade é força, né? É uma força também para deixar os bancos na parede, né? Então a participação é decisiva. Fundamental. Né? Aproveitando que o Mauro falou, pedir a todos que estão nos acompanhando que acompanhem as redes sociais da FETRAF do Rio Grande do Sul, do Sindicato Bancários, para se atualizarem sobre o que está acontecendo nessa campanha salarial, que agora, durante o mês de agosto, tende a intensificar, pegar fogo, enfim. Até dia 31 tem que renovar aí vai se afunilando, coletiva, né? É importante falar sobre isso. A famigerada reforma trabalhista também trouxe a questão da ultratividade. O que é ultratividade? Que a nossa convenção coletiva termina dia 31. Antigamente, a convenção coletiva dos bancários, dos trabalhadores, ela teria vigência, continuaria vigindo, até que tenha um novo acordo. Com a reforma trabalhista, não. Dia 31, por exemplo, se não tiver acordo, os bancos podem não pagar a gratificação semestral, os tickets, os vales, que está tudo na nossa convenção. PLR, está tudo na nossa convenção. Então, nós vamos tentar, até o dia 31, resolver a campanha, mas de toda maneira a gente quer que os bancos se comprometam a não cumprir essa lei, né, enquanto estivermos negociando, né? Ter essa boa fé do processo negocial, né? Se não fechar, não é culpa nossa, né? Que a proposta não atingiu ainda os anseios da categoria. Então, é um problema que a gente tem, mas a gente tem, nos últimos anos, tem superado isso, temos resolvido adequadamente. Muito bom. É isso, né? Eu acho que ficou bem legal, legal esse formato do MesaCast, do PodBank, que a gente pode estender os assuntos. O Mauro trouxe aqui todos os detalhes do que está acontecendo na mesa de negociação, abordamos os assuntos que são tocantes para a categoria bancária com relação à saúde e... Enfim, eu acho que muito legal assim, a gente poder
fazer essa construção e que os bancários possam acompanhar e se informar cada vez mais dos temas da categoria. É isso aí. Toda semana a gente vai estar aqui, então, falando de algum eixo aí, algum tema dessa campanha nacional dos bancários. Encerrando, então, esse Podban, agradecendo Diego Dornelles na técnica, Laís Escher, nossa produtora, nosso diretor de comunicação, Gilney Nunes, e aqui a participação do Mauro Salles, nosso secretário, então, de saúde da Contraf, agradecendo Araldo, meu colega de mesa aqui, de mesa cast, e a FETRAF, claro, que está aqui junto com a gente nessa parceria. Obrigada. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, parabéns pelo programa. Valeu. Até a próxima.